agora, né? Hoje nós estamos aí dando continuidade às nossas lives, com discussões a respeito da formação de professores, a partir da biodiversidade local, como eu havia falado, a partir dos elementos socioculturais. Nossa live está sendo transmitida pelo YouTube, pelo Instagram, e você pode acessar aí também, né, e acompanhar nosso trabalho através desse site aí, reas.grupogpic.com.br, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de construção das bionarrativas. Agora sim, vamos dar uma boa tarde para a Mariana, lá do Maranhão, e também para a Taliana, do Maranhão também, da Universidade Federal do Maranhão. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. A galera da caravana está em peso aqui, hein? Muito bom. A gente vai iniciar, então, né, tendo uma fala da professora Mariana sobre esse processo de construção das bionarrativas. Na sequência, a Thali fala também um pouquinho, né, porque ela é a autora de boa parte das narrativas que foram construídas lá no Maranhão, e depois eu entro falando também um pouquinho das bionarrativas que nós construímos aqui em Uberaba. Então, a fala é toda sua, professora Mariana. Tá joia. Então, poder agradecer, né, o convite, agradecer ao GPIC, a Caravana da Diversidade, pelo convite. Agradecer ao GPIC também na pessoa do professor Danilo, da UFTM, Federal do Triângulo Mineiro. Cumprimentar a Michael, né, cumprimentar também a Taliana, e também a todos que estão nos assistindo. Espero que vocês gostem, que a gente tenha um momento de diálogo nessa tarde. A ideia, então, desse encontro nosso, né, desse diálogo, e aí tem esse nome, né, quem pôde acompanhar aí o folder, o que o Bumba Meu Boi tem a dizer, né, ao Zebu. A gente ficou instigado com esse nome, é a cara do professor Danilo, esse nome. E aí, pensando, né, ficamos instigadas e motivadas a pensar a partir dessa temática dessa maneira. Então, pensar o Bumba Meu Boi como uma metáfora do Maranhão, né, e pensar também o Zebu do Triângulo como uma metáfora que nos remete ao capitalismo, né, que nos remete também ao agronegócio. E aí, a partir, então, dessa motivação, e pensando, inclusive, no dia de hoje, né, então, dia 22 de maio, quando a gente definiu essa data, né, de acordo com as nossas disponibilidades, eu não lembrava que hoje é Dia Internacional da Biodiversidade, né? Então, é também mais uma oportunidade da gente poder discutir biodiversidade e a relação desse tema no contexto da formação de professores de ciências e biologia, né? Então, e também a partir disso e da relação dos sujeitos e dos seus territórios. Então, pensando nessa temática e nessa ideia do Bumba Meu Boi como metáfora do Maranhão, eu fiquei pensando de que maneira eu ia trazer a minha fala, e aí eu resolvi perguntar, né, durante essa semana, para alguns maranhenses. Então, quando eles ouvem a palavra Bumba Meu Boi, o que é que vem à cabeça deles? E uma série de respostas, vou tentar sintetizar algumas, né? Então, algumas delas foram. Então, ao ouvir Bumba Meu Boi, o que veio à cabeça deles? Muitas cores, o brilho dos arraiais, o São João, a alegria do povo maranhense, sinto o cheiro das comidas juninas, sinto até o som dos tambores, ouço o som das matracas. Então, a partir, né, um pouco dessas falas, a gente tem um pouco dessa questão do quanto o Bumba Meu Boi diz sobre o Maranhão, né, diz também sobre os maranhenses e todas essas sensações, né, e o quanto esse tema é representativo. E aí, pensando, então, do Bumba Meu Boi, né,
enquanto festa popular maranhense, e também, assim, só para a gente entender no contexto amplo, o Bumba Meu Boi, ele foi considerado em 2019 também patrimônio cultural e material pela Unesco, né? Então, ele diz muito sobre o Maranhão. A gente tem atualmente mais de 100 grupos, né, de Bumba Meu Boi. Bumba Meu Boi italiano vai contar um pouco mais sobre as bionas, né, mas Bumba Meu Boi, ele tem sotaques, né? Então, a gente tem vários tipos de sotaques, como de matraca, como de zabumba, de costa de mão, o sotaque de orquestra e da baixada. Então, assim, uma pessoa falou, né? Ouço o som dos tambores, sinto o som das matracas, porque a matraca, então, diz muito também sobre um sotaque específico de Bumba Meu Boi, fala também, né, tem esse sincretismo em relação também à questão africana, indígena. Então, falar de Bumba Meu Boi também é falar de tudo isso. E aí, pensando, então, nesse potencial do Bumba Meu Boi, que foi que a gente resolveu utilizá-lo como tema, né, dentro de uma das nossas biomas, e aí entender, né, qual a relação, então, do Bumba Meu Boi com o contexto da formação de professores de ciências e biologia. E aí o Bumba Meu Boi, ele tem muitas toadas, né, que são as músicas. E uma das toadas se chama Maranhão, Meu Tesouro, Meu Torrão, que Thales vai contar um pouco mais, né, sobre essa toada, e vai explicar um pouco mais, porque a toada ela é cantada por mestres, né, e aí vai dizer muito também sobre a sociobiodiversidade. Então, é isso, a gente vai fazer essa primeira rodada. Agora eu jogo a bola aí para a Thali, para ela poder falar um pouco mais sobre isso. Mas antes, eu queria mostrar que eu estou aqui com a minha camiseta de Cazumbá. Vamos aqui, ó. Para quem não conhece, então, esse é o Cazumbá, que também é um personagem, né, da lenda do Bumba Meu Boi. Então, a gente vai mostrar um pouquinho da biona, e quem quiser conhecer um pouco mais sobre a lenda, sobre o Bumba Meu Boi, sobre o Maranhão, está convidado. Está com você, Thali. Muito obrigada, Mari. Gente, boa tarde a todo mundo. Primeiro, agradecer o convite para a participação desse momento. Diálogo e troca, eu acredito que é fundamental para todo e qualquer processo que envolva educação. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Agradecer ao Michael, agradecer ao GPIC e ao professor Danilo também, né, pela oportunidade. Então, como o Mário muito bem colocou, quando a gente se propôs a desenvolver e a pensar na construção dessas bionas, que dialogassem, que conversassem a respeito de biodiversidade a partir do nosso contexto, eu acho que talvez uma das primeiras ideias, se não a primeira ideia, foi trabalhar uma biona que versasse, que conversasse sobre biodiversidade a partir do Bumba Meu Boi. E aí, como a gente tem aqui gente de todos os lugares, a gente vai ver que tem, cada um pode ser que tenha, né, algo relacionado ao Bumba Meu Boi ou ao Boi Bumbá, enfim. Só que no Maranhão a gente tem características muito próprias. Então, o Bumba Meu Boi do Maranhão, assim como em outros lugares também, ele possui uma série de particularidades, né? Então, o contar dessa história está muito vinculado às festas juninas, embora a maior expressividade do Bumba Meu Boi aconteça durante o período das festas juninas, é sabido assim que durante todo o ano você vai ver ensaios, você vai ver brincadeiras, você vai ver o desenvolvimento desse vínculo com o Bumba Meu Boi em todo o território. Então, é algo muito ligado à identidade do território maranhense, à identidade sociocultural, à identidade política, à identidade social do Maranhão. E aí, como o Mari muito bem pontuou, as toadas, que são as músicas, né, que dão ritmo à contação da história, né? Tem a história principal, que é a história do Pai Francisco e da Catirina,
e a partir dessa história, que é o grande pano de fundo, cada grupo desenvolve toadas que estejam relacionadas à sua realidade, ao seu contexto sociocultural, e uma dessas toadas, que é considerada um dos hinos do Maranhão, é a toada Maranhão, Meu Tesouro, Meu Torrão. E quando a gente ouve ela, a gente... eu falo por ser maranhense, né? Então, ouvir a toada me causa uma emoção muito grande, porque ela fala muita coisa sobre a gente, né? Então, ela fala sobre a passagem do rito dos lençóis maranhenses. Tá aí a toada, vocês podem ver. A toada não, a biona, vocês podem ver. Ela fala sobre elementos da biodiversidade a partir de aspectos biológicos, né? Ela cita a Jussara, ela cita a Pitumbá e ela cita uma série de características. Então, quando a gente pensou no desenvolvimento das bionas, a gente imaginou e pensou que seria muito legal ter uma biona, ter uma narrativa que falasse sobre biodiversidade a partir do nosso contexto, a partir do Bumba Meu Boi, que é um elemento tão característico, um elemento que está presente de maneira tão intensa na nossa realidade e que traz uma diversidade muito grande, uma vez que a gente está falando de biodiversidade a partir de um contexto muito mais amplo do que o termo técnico-científico, né? A gente quer levar a biodiversidade para além do aspecto técnico, então seria importante, seria relevante utilizar uma das coisas que melhor dialogam com a cultura e com a sociedade maranhense, que é o Bumba Meu Boi e que é a toada Maranhão, Meu Tesouro, Meu Torrão. E aí a proposta da narrativa é dialogar a partir da toada e permitir que professores, não só de biologia sim, né, mas que outros professores de outras áreas, como língua portuguesa, como história, como geografia, possam ter acesso a esse material e possam conhecer um pouco acerca do nosso território, acerca de biodiversidade, né, a partir do nosso olhar, dizendo assim, olha, aqui é uma maranhense contando um pouco do seu território e que a gente possa aprender com isso, né, uma vez que a narrativa não está fechada só sobre o nosso território. É importante ressaltar que ela sendo aplicada em qualquer lugar, ela vai abrir espaço para que a biodiversidade seja trabalhada a partir desse lugar. Então, você que é professor lá de Sergipe ou você que é professor do Paraná e que queira utilizar a toada, utilizar essa biona, você vai trabalhar ela uma parte a partir da nossa visão, que é a partir do Maranhão, mas vai estar aberto a trabalhar também e a associar esses conhecimentos, né? Entre o Maranhão, esse diálogo, vai permitir esse diálogo entre o Maranhão e outras localidades, o que eu acho incrível, eu acho muito bacana. E diante disso, né, acho que esse primeiro momento, aí a gente vem perguntar agora para Michael. A gente falou sobre os nossos olhares, sobre o que esse Bumba Meu Boi tem a dizer, e aí eu pergunto para Michael o que o Zebu do Triângulo nos diz, né? O que ele fala para a gente, porque a gente está aqui para ouvir também, né? Eu acho que é bem legal, né? Na hora que a gente estava conversando, a gente falou sobre isso, né? Mas vocês deixaram claro, né? Também queremos ouvir o Zebu do Triângulo, né? Sim. E é bem isso mesmo, né? Esse misto de culturas, né? Para se pensar a formação de professores, como você falou, né? Não só professores de ciências e biologia, né? Mas também pensar a formação de professores no geral. E aí, quando a gente começa a problematizar e perceber, né, a questão em si da formação de professores, se a gente recorrer a autores como Saviani, a gente percebe que esse modelo que nós temos hoje de educação, né, esse modelo educacional de universidades, que, ao contrário, que na verdade a gente não nega esse formato de academia que nós temos, mas ao contrário, a gente tenta sistematizar outras formas de se formar um professor.
né? E a partir disso, né, a gente tem que pensar a formação de professores de ciências e de outras disciplinas de uma maneira não hegemônica, né? De modo que não silencie esses elementos que a Taliana colocou muito bem, né? Esses elementos socioculturais, esses elementos socioculturais da biodiversidade local, da constituição mesmo de si, de cada sujeito que está nesse processo de formação, né? E aí é muito importante pensar essa formação, como a gente tem essa formação hoje, e quais as perspectivas para o próximo passo, né? Vamos assim se dizer. Quais seriam esses próximos passos que eu falo, né? Seria a partir, por exemplo, da construção de bionarrativas que esse projeto do Observatório da Educação para a Biodiversidade, por meio do evento itinerante da Caravana da Diversidade, possibilitou, né? Quando a gente fala numa formação de professores sensíveis para a diversidade, né, temos que deixar claro de qual biodiversidade nós estamos se tratando, né? Nós que somos da biologia, a gente sabe que temos um conceito, né, nos livros de biologia, de diversidade biológica. O que é isso, né? Diversidade biológica no âmbito de variedade de seres vivos em um ecossistema, né? É isso que a gente aprende em ciências e biologia. Mas quando a gente a gente ressalta nas nossas discussões a questão da biodiversidade local, dos elementos socioculturais, nós estamos também levando em consideração as subjetividades desses sujeitos que estão nesse processo de formação e também elementos, né? Quando a gente fala das diferenças culturais, elementos étnicos, de gênero, de orientação sexual, religiosa, né? Então, pensar outras formas de possibilitar um ensino, né, de biologia para os alunos acadêmicos, né, de modo que não silencie, né? Quando eu falo nesse silenciamento, eu estou falando que é como se fosse um efeito cascata. A gente parte da premissa que, se a gente não tem um professor sensível para as questões de diversidade, lá na formação de professores, entendemos que esse professor, ao ser capacitado, preparado para lecionar ciências e biologia nas escolas, também não desenvolverão meios de discutir a questão da diversidade, do respeito à diversidade e tudo mais. E aí eu trago 2 exemplos aqui também, como a Taliana trouxe, né, do Bumba, eu trago aqui também 2 exemplos, né, para mostrar para vocês de bionas que foram desenvolvidas por meio do evento da Caravana da Diversidade, que estão disponíveis nesse site que você está vendo aí embaixo, ó, reas.grupogpic.com.br, né? Daqui a pouquinho a gente vai até mostrar para vocês o site em si, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês esse material, né, que nós produzimos aqui em Uberaba, né? Também relacionando aí a questão de bionarrativas para a formação de professores, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Vou mostrar primeiro essa aqui. Essa biona aqui, né, ela foi produzida pela colega e membro também do GPIC, né, a Rejane e a Monaíse também. São mestrandas do programa de pós-graduação também, aqui da UFTM, né. E essa biona, né, a confecção dessa bionarrativa problematizou, por meio de uma historinha em quadrinhos aí, como vocês estão vendo, né, uma reflexão sobre a proposta da agroecologia numa cidade em que a monocultura de cana de soja e de cana e soja são os principais meios de economia da cidade. Além disso, uma cidade que é considerada capital mundial do zebu. Então, essa narrativa, essa biona aí, né, da Rejane, da Monaíse, problematizou isso, né?
um grupo de alunos que chegam num ônibus coletivo, numa universidade, né? E a partir do momento que insere nesse modelo de universidade que nós temos, esse aluno acaba sofrendo também modificações, silenciamentos no seu processo de formação, que quando ele volta ali, né, nesse terceiro quadrinho já, quando ele volta para a sua cidade, para o seu assentamento, aqui no caso, os nossos, quando a gente pensa numa comunidade tradicional, a gente tem como exemplo a questão de assentados, né? Quando ele volta, ele já volta escolar e entre várias outras questões, né? Então, se a gente for parar para observar essa historinha que foi criada com a ajuda do filho, inclusive, de uma das discentes, né? A gente para pensar, né? Realmente, esse modelo que nós temos de universidade é um modelo que leva ao silenciamento desses elementos da subjetividade ao ponto de o aluno, o sujeito que está nesse processo de formação, sofrer mudanças até em sua realidade, em seu dia a dia, em sua convivência na sua comunidade, né? E nós acreditamos em quê? Que deva existir, sim, nós defendemos um sistema universitário, mas nós defendemos um sistema universitário que leve também em consideração esses elementos, né, socioculturais, né, cada vez mais presentes. Eu estava falando, né, com a Mariana e Cataliana, que o processo hoje, se a gente for parar para pensar nessa relação, né, do modelo de universidade que nós temos, muitas das subjetividades dos sujeitos não são consideradas. Se a gente for pegar um livro didático de biologia, né, claro, tudo que está nesse livro de biologia é muito importante, mas se a gente for pegar, quase não tem elementos da biodiversidade local presentes nesse livro, né? Então, nessa primeira rodada, né, o professora Mariana, Taliana, a gente veio, assim, apresentando um pouquinho dos nossos trabalhos, das nossas bionas, né, para daqui a pouquinho a gente chegar agora numa segunda rodada aqui de discussão, né? Isso mesmo. Então, a ideia que a gente teve, ainda mais nesse período de pandemia, né, que a gente agora está cheio de plataformas, lives e tudo mais, era tentar fazer uma live que fosse um pouco dinâmica, né, que não ficasse só em um momento de fala para cada um e que a gente tivesse também um espaço para diálogo, para perguntas e considerações. Então, a gente vai fazer essa segunda rodada rápida e aí depois a gente já vai abrir para esses diálogos. Então, nessa primeira parte, a gente falou muito sobre bionas, né? A gente falou sobre a plataforma, né? Michael também citou. E a ideia agora é a gente falar um pouco mais sobre isso, porque talvez nem todo mundo que esteja nos acompanhando conhece, né? Eu sei que parte das pessoas que estão aí nos acompanhando já ouviu falar, já participou e conhece, mas talvez parte não conhece. Então, falar então sobre essa plataforma, né, da educação para a biodiversidade. É uma plataforma aberta, né, gratuita. Depois, Michael, se puder, vai projetar aí para a gente. Inclusive, ele citou o site, né, em que ela está disponibilizada. E nela a gente tem recursos educacionais abertos, né, que são os REAs, que no nosso caso, então, foram transformados aí, né, a partir das nossas leituras, né, uma delas é a memória biocultural, em bionas. O que são bionas? Tá até ali, ó, no cantinho superior direito, né, as bionas, tem o item lá para o professor clicar e encontrar as bionas que estão disponíveis. Também a gente tem um mapa, né, em que a gente tem as regiões, e conforme os materiais forem sendo produzidos, elas vão sendo alocadas em cada uma, né, dessas regiões. Então, as bionas são bionarrativas sociais. Então, elas vieram a partir dessa perspectiva, como eu falei, são recursos educacionais abertos.
Thali depois vai falar um pouco mais sobre essa ideia, né, de narrativas, vai contar para a gente um pouquinho mais sobre uma outra bionarrativa. E uma coisa interessante é poder retomar o que isso tem a ver, né, como isso apareceu nas nossas vidas, né, e de muitos aí que estão acompanhando. Então, a plataforma, ela surge a partir de um desejo, né, de uma vontade de professores de universidades federais das diversas regiões, de pensar a formação de professores de biologia, de ciências, professores em geral, que pudessem discutir, né, essas relações dos sujeitos e de seus territórios, e que professores e alunos pudessem pudessem se reconhecer nos materiais que são produzidos, né? Acho que o Michael falou também um pouco sobre isso, porque o que a gente vê são materiais muito estéreis, né? Materiais didáticos em que a gente não vê a realidade, né, local sendo retratada. Então, o aluno não se reconhece naquele material. Então, a partir desse desafio, é que a gente foi pensar, então, em bionarrativas que retratassem o Maranhão. E para isso, então, a gente tem toda essa força-tarefa, né, em diferentes regiões, fazendo o mesmo exercício. Então, a caravana da diversidade começou com o professor Danilo Cato, né, da UFTM, professor Welton Oda, da UFAM, professora Alice Pagan, da Federal de Sergipe, professora Marilise, da Federal do Rio Grande do Sul, professor Fábio, da Federal de Ouro Preto. Eu acho que eu não esqueci ninguém, se eu esqueci, vocês me lembrem aí. E aí, a ideia da caravana é agregando pessoas, né? Então, depois a gente teve a participação também da UFOPA, né, que é a Federal do Oeste do Pará, da UFAL. Aí outros professores foram agregando conosco, professora Tássia, professora Leilson, e a gente foi, ao longo aí dos percursos da caravana, podendo pensar essa formação de professores e pensar as identidades e seus territórios. Então, esse foi o nosso desafio, né, a princípio, e a gente, então, pensando em outras bionarrativas, porque construir uma bionarrativa leva um tempo, né, Taliana e Michael sabem bem disso. Então, a gente foi pensando em outros elementos que pudessem ser temas de outras bionarrativas para além do Bumba Meu Boi. Então, a gente tem uma outra bionarrativa que é sobre as quebradeiras de coco babaçu. A gente tem uma outra que vai falar sobre território, né, a questão de pertencimento, que é a partir, então, de um poema de um outro maranhense, que é Gonçalves Dias, né, e uma outra bionarrativa que a gente tem muito carinho, que é a bionarrativa sobre a Jussara, que a gente até falou assim, vamos falar mais sobre ela. Eu falei, olha, só a Jussara, só a biona da Jussara dá uma outra live, assim, porque tem bastante coisa, é uma biona muito rica, tem bastante coisa para a gente discutir, porque aqui no Maranhão, em muitos, né, muitos maranhenses usam o termo Jussara e não açaí, né, e aí tem toda uma questão em relação a essa questão, a nomenclatura que é utilizada, a relação que o maranhense tem com esse alimento também, né, então aqui a gente come Jussara, com farinha, né, com camarão seco, na maioria das vezes, e não o açaí com granola. Mas isso daí a gente vai, só estou fazendo uma propaganda, mas isso a gente vai deixar para uma outra live. E a ideia é a gente falar um pouco mais sobre também a bionarrativa das quebradeiras de coco babaçu. Então, a professora Tássia, que é lá de Sergipe, ela pôde, uma das, né, a ideia da caravana é essa, de permitir esses diálogos. Então, ela teve o contato durante a produção dessa bionarrativa com essa bionarrativa das quebradeiras de coco, e aí ela falou assim, olha, eu, ao ter contato, enquanto professora, com essa narrativa, eu me lembro muito das mangabeiras, aqui de Sergipe, né? Então, a partir de uma bionarrativa, isso pode mobilizar uma série de outros diálogos, como o Thali já tinha falado,
dos sujeitos com seus territórios. E a bionarrativa das quebradeiras de coco vai falar muito sobre essa questão da luta, né, das mulheres. E a Itália vai falar um pouco mais para a gente a respeito disso. Bom, como bem pontuou Mari, as narrativas, a gente constituiu 4 narrativas e foi um processo que levou aí cerca de 8 meses a produção desse material. Só para explicar rapidinho de onde é que vem isso, né? Eu estou no mestrado profissional e aí a nossa pesquisa ela versa sobre isso, sobre educação para a biodiversidade a partir do nosso contexto. E aí, como obrigatoriedade do nosso programa, a gente precisa produzir, né? A gente precisa desenvolver um produto que esteja atrelado a essa temática, e aí nós pensamos no desenvolvimento das bionas, e são 4 bionas, como a Mariana bem pontuou. Vocês podem ter acesso na plataforma, elas já estão disponíveis, inclusive acabei de me emocionar ao ver elas aí. E a constituição dessas narrativas, acho que é muito válido ressaltar que elas foram um processo muito coletivo, assim. Embora tenha eu e Mari, né, como autoras, é importante destacar que elas foram constituídas num processo de muito diálogo e de muita troca dentro do grupo de pesquisa do qual nós participamos, né, que é o Orientações Coletivas, que está dentro do outro grupo de pesquisa sobre o ensino de ciências e biologia. Então, muito do que tem na composição dessas bionas do diálogo e da troca que houve durante esses 8 meses com o grupo de pesquisa. E aí a gente entra, né? Uma das ideias foi falar sobre diferentes temáticas, eu tentar abordar diferentes temáticas dentro desse processo. A gente começou com a atuada a biona Maranhão, Meu Tesouro, Meu Torrão, e aí logo em seguida a gente produziu a das quebradeiras de coco, e aí tem uma identidade um pouco pessoal nisso, porque minha mãe, quando criança, ela foi quebradeira de coco, né? Existe um território maranhense denominado de Baixada Maranhense, onde existe uma grande quantidade onde se concentra a maior quantidade de mata dos cocais, e aí nesse território boa parte da população, principalmente a população mais carente, vive há muito tempo, há várias gerações, com base no extrativismo e com base na coleta do coco babaçu, que é um cocozinho pequenininho, gera óleo, gera farinha, gera uma série de elementos. E a luta dessas quebradeiras é de vital importância para a biodiversidade enquanto aspecto biológico, uma vez que elas protegem um território, e, para além disso, a identidade delas está muito atrelada a isso. O reconhecimento que elas se têm enquanto ser humano, inclusive, está muito atrelado à constituição de quebradeira, à constituição desse território. Né? E aí a gente tem uma parte, inclusive, que elas cantam, né? Elas pedem permissão para poder coletar os cocos, elas não retiram nada, tudo que elas pegam, né, do coco que está no solo, então elas não arrancam nada do babaçual, porque elas entendem isso como desrespeito. E aí, na fala da professora Tássia, né, quando a gente conversou sobre isso lembrou muito ela também as mangabeiras, que tem uma dinâmica parecida, né? E aí a narrativa ela propõe esse diálogo e essa série de questionamentos a partir dessa problemática, né? Dos grupos tradicionais. Porque conforme aquilo que vocês muito bem pontuaram, Michael e Mari muito bem pontuaram, existe uma carência muito grande dentro do material didático a respeito da realidade, da sensibilização desses alunos a respeito da sua própria história, do seu próprio lugar. Então, muitos alunos desconhecem o seu território, desconhecem o seu lugar e a história dele, né, e a constituição deles. E acho que a ideia das bionas é que tanto professores quanto estudantes, ao se depararem com elas, consigam se enxergar dentro delas, né? Consigam ver, nossa, acho que a minha avó era quebradeira de coco, nossa, eu gosto muito da toada, ou nossa, eu amo jussara com farinha, eu como com camarão.
a ideia do pertencimento, que é a nossa outra narrativa que fala sobre, que é a partir da poesia de Gonçalves Dias, né, que é a canção do exílio. Então, né, a gente até tem um momento que a gente pergunta assim, do que você sentiria falta se você saísse desse seu lugar, né? Como é que você se sentiria se você, né, tivesse que sair desse lugar, o que você sentiria falta? E talvez sejam reflexões que esses estudantes e professores, né, nunca tenham pensado, nunca tenham problematizado. Então, a ideia das bionas é justamente o diálogo e acho que expandir o olhar a respeito do ensino de biodiversidade a partir do nosso lugar, a partir de onde a gente vive, e desse jeito a gente possa entender biodiversidade, possa entender que a gente compõe essa biodiversidade e por ela é constituído também, né? Que não é uma coisa que está lá longe e a gente está aqui. Não, a gente faz parte disso, a nossa história faz parte disso, a nossa economia faz parte disso, né? Nós somos uma rede e que existe um vínculo muito estreito entre as nossas ações e as consequências dela sobre o lugar que nós vivemos. E quando a gente fala sobre isso, né, de Michael apontou aí a questão da formação docente, né, e da importância de sensibilizar os docentes durante seu processo de formação para que eles possam ter isso na sua atuação. Me lembra muito uma frase, eu gosto muito de Maria Kandô, e ela fala uma frase que eu gosto muito, que diz assim, é necessário, é preciso reinventar a escola. E uma das formas, pelo menos eu enxergo assim, uma das formas da gente reinventar essa escola a partir da diferença, a partir do respeito e da valorização das diferenças, do reconhecimento da nossa história e da constituição de novas histórias, é a partir da formação docente, né? Vai perpassar por isso, a formação docente vai entrar no processo de mudança da escola, a mudança da escola vai passar pela formação docente, e é de fundamental importância, crucial para que isso aconteça, e eu acredito muito no projeto das Bionas para contribuir nisso, né? Contribuir para esse processo de formação e para esse processo de reinvenção da escola, a partir da educação para a biodiversidade, a partir de um ensino mais plural e heterogêneo, né? E aí a gente vai para Michael, né, Michael? Fazer aí seus apontamentos a respeito desse processo de formação, você já até, inclusive, pontuou, mas essa questão das comunidades, né? A gente falou sobre a questão das comunidades aqui, das quebradeiras de coco, a gente citou elas como exemplo, mas e aí no caso do Triângulo Mineiro, né? Quem são essas comunidades e quais são as problemáticas que elas vivenciam, né? Como é que a gente atrela isso ao ensino e ao processo de formação docente? Pois é, né? Então, dando continuidade, né? As reflexões até que a Taliana falou aí, nós aqui em Uberaba também produzimos uma outra narrativa, problematizando essa questão aí também, de dizer que Uberaba não é a terra só do Zebu, né? Não é só a cidade do Zebu, mas também é a terra do Chico Xavier, é a terra também de Peirópolis, né, dos dinossauros, né, e sabendo disso, né, problematizando isso, eu vou mostrar para vocês uma outra narrativa que nós, aqui da UFTM, produzimos, junto com o curso de licenciatura em Ciências Biológicas da UFTM, com a professora Laís Rédua, em que nós também produzimos essa narrativa. Eu vou mostrar aqui para vocês, que bacana, né? O autor é o Luiz, né? Luiz foi o autor da narrativa e ele vem mostrando, né? Isso aqui é a nossa cidade de Uberaba, né? Conhecida, né, por sua atividade agropecuária, por ser também a cidade onde morou o Chico Xavier, né? Tem uma variedade de fósseis de animais, né? De dinossauros que viveram aqui há 70 milhões de anos. E aí ele vem problematizando nessa narrativa essa questão, né? Ele fala aqui da questão da ABCZ, né, que recebe anualmente milhares de pessoas, né, por conta da criação do gado zebu, mas ele vem mostrando também que Uberaba é a terra de Chico Xavier, né, que foi importante para a construção do espiritismo na região aqui de Uberaba, né,
também mostrando, né, que Uberaba também é a terra dos dinossauros, né? Peirópolis é um bairro rural aqui da cidade de Uberaba, onde foram encontrados os primeiros fósseis da região, né? Então, a gente tem um museu aqui com diversos fósseis, né, que atrai bastante turista, né, na cidade. E aí ele construiu essa narrativa aqui, né, gente, mostrando, falando, né, meu nome é Luiz, vim falar para vocês de Uberaba, a terra dos dinossauros, né? Não sei se vocês que não são aqui de Uberaba, né, mas se vocês já viram isso, né, Uberaba é conhecida como a terra do zebu, a terra do agronegócio, né? E aí o Luiz, nessa narrativa, ele vem problematizando isso, né? Vem mostrando que não, Uberaba é a terra dos dinossauros, né? Vem falando da questão dos fósseis e tudo mais. Que, por uma gama, né, de pessoas, esse zebu, a representatividade desse zebu na cidade representa o capitalismo daqueles que detêm o poder na cidade, né? A cidade é conhecida foi administrada no contexto histórico, se a gente for pegar o contexto histórico da nossa cidade aqui, ela foi administrada por coronéis, né, por um pessoal que lidava com o gado, né, e acabou oprimindo aqueles, né, os menos, não é, eu acho que nem é o termo menos favorecido, mas as pessoas que estavam em algum grau de vulnerabilidade aqui da cidade, né, e isso tem impacto até hoje, né? Então, até hoje. Então, aqui nessa narrativa do Luiz, ele vem mostrando e problematizando isso, né? Mostrando que no final aqui, né? Fica a dica. Então, Uberaba não é só boi, viu, galera? Então, desconstruindo uma informação, uma notícia que é veiculada, né? Até pela mídia do Brasil. Uberaba, terra do zebu. Não, Uberaba, a terra dos dinossauros, a terra de Chico Xavier, né? Tem muita coisa além disso que foi construído aí nesse contexto histórico. Mais alguma consideração aí, meninas? Eu só acho que para fechar essa rodada, só queria complementar um elemento que Taliana colocou, aí depois minha sugestão é a gente já abrir para considerações, e até se vocês quiserem também complementar alguma coisa, e aí a gente já abre. Essa é a minha sugestão. Era colocar, a Taliana até falou, no processo de construção das bionarrativas, que ele é muito coletivo, né? E ela citou a importância do grupo de pesquisa nesse contexto. E eu também queria destacar que, na verdade, além da importância do grupo de pesquisa, também foi muito importante, desde o momento inicial, a questão das entrevistas, né? Então, a gente ouviu muito professores da educação básica, né? Professores maranhenses da educação básica, para primeiro entender o que eles entendem por biodiversidade, que elementos que eles destacam dessa biodiversidade, para, a partir disso, né, pensar aí nesses materiais. E essas bionas que foram disponibilizadas, elas estão também, nesse momento, porque, assim, isso também faz parte, né, do mestrado de Taliana. Michael também, né, está fazendo o seu mestrado. Então, é legal também a gente contar um pouco dessa realidade, né, o quanto esse tipo de projeto promove uma série de aspectos, né, então, seja aí a pós-graduação, seja lá na educação básica, para tudo, assim, né, que a gente está olhando com as suas especificidades. Então, nesse momento, essas bionas estão sendo avaliadas por esses mesmos professores, né, que inicialmente tinham sido entrevistados, para que eles possam também fazer adaptações, sugestões e avaliem também esse material. E aí, por fim, também dizer que, além de mestranda, a Taliana também é professora, né, da educação básica, e já ouvi muito ela dizer, né, o quanto também poder participar desse processo de construção desse tipo de material, né, que se preocupa, então, com essa identidade dos sujeitos, dos seus territórios, então, que isso também foi importante na constituição dela, enquanto professora, né, e também dizer que isso contribuiu também muito na minha constituição, enquanto pesquisadora,
enquanto professora. Então, também poder agradecer a oportunidade de compartilhar tudo isso aqui também com vocês. E aí, Mari, né, a gente vê de novo, né, a questão da formação, aí a nossa formação, né, enquanto pesquisador, enquanto professor, está atuando, mas o quanto elas já, né, trouxeram para a gente, já acrescentaram para a gente nesse processo aí que não finda, né, que vai perdurar com a gente até bem longe. E o mais bacana, né, Taliana, Mariana, que não tem volta. Quando eu falo não tem volta, a Taliana nunca mais será não será aquela Taliana antes de produzir as bionas, né? Então eu tenho certeza que a Taliana, se partir aí para o universo universitário ou na sua atuação enquanto docente na educação básica, ela não será a mesma, né? Então, não vai silenciar esses elementos que a gente traz aí da subjetividade, esses elementos da diversidade cultural, né? Na hora de ensinar ciências, na hora de ensinar biologia, né? Uhum. Sim, sim. É para sempre, né? Vai estar tá na gente já. Né? A gente abre para as perguntas agora? Eu acho que sim. É isso, né? Vamos lá ver. Olha, o Danilo deixou uma pergunta aqui, ó. E sobre no Dia da Biodiversidade, pergunto: o valor dado à melhor genética do zebu, também chamado de pepita de ouro, gene, poderia interferir na noção de diversidade genética em um território? Bom, eu posso fazer considerações sobre isso, mas acho que Michael, né, que mora na terra do zebu, vai poder também dizer. Mas só acho que tentando também extrapolar essa consideração de Danilo, acho que quando ele coloca, né, o valor dado à melhor genética, a gente vê também essas intencionalidades, né? Então são marcas aí do capitalismo que a gente vê em todas as esferas. Então, quando a gente pensa no zebu, como a gente colocou inicialmente, e nessa questão dos interesses, a gente vê que essas intencionalidades interferem sim no território e que a falta de políticas públicas nesse contexto também vai interferir muito, inclusive na perda da biodiversidade, né? Acho que é um pouco por aí. Eu também acho que interfere sim, né? Porque se você for parar para pensar, aqui nas escolas, né, em algumas escolas de Uberaba, essa questão, nós temos o dia do zebu na escola, né? Olha que coisa, Do né? zebu? O zebu na escola, né? Então, tem ações em que, na verdade, os alunos saem das escolas e vão até na exposição, né, na ABCZ aqui de Uberaba, e aqui eles desenvolvem, mostram os gados, explicam, dão leite, participam de oficinas, todas voltadas para essa questão. Exatamente. Mais capitalista, né? Exatamente, né? Meio que um adestramento, não sei se eu posso usar esse termo, meio que um adestramento desde pequenos, né, de crianças. Então, eu acho assim, acaba interferindo sim na questão da diversidade local, né, esses elementos aí do zebu, do zebu aqui em Uberaba, né? Uhum. Sim. Aqui eu acho que tem uma outra consideração, é uma consideração, que é assim, Cléo Rezende, ela diz, todo imaginário é uma narrativa, uma trama, um ponto de vista de um ponto. Então, assim, eu achei muito legal, né, essa consideração, porque também a gente, acho que Thali também vai poder falar sobre isso, mas a gente foi muito, se sentiu muito motivado em entender o significado, o que era uma narrativa, como a gente podia levar, né, essa ideia de narrativa para as escolas, e o quanto é importante também a questão da gente dar voz para esses sujeitos, né? Então, quando a gente vê lá na bionarrativa que envolve o Bumba Meu Boi, a gente vê também, a gente se preocupou também em dar espaço para a questão dos mestres, né? Mestres e mestras, e aí explicar um pouco qual é o papel deles. Na outra bionarrativa que vai falar sobre as quebradeiras, a gente está falando sobre lideranças indígenas. Então, a ideia também é pensar
nessas narrativas, né? E permitir também que os alunos possam ser autores, que é algo que também o professor Fábio vai tratar, né, numa outra live, que ele fala bastante também sobre essa questão da importância da autoria. Uhum. E aí, Mari, essa questão, né, de como a gente desencadeou essa ideia de entendimento a respeito das narrativas, né? Tem um autor, desculpa, eu não vou lembrar o nome do autor, mas ele ressalta essa questão de que uma narrativa nada mais é do que um conto, né? Um conto a partir do olhar da pessoa que está contando, né? É a fala, é o olhar o olhar dessa realidade a partir da pessoa que conta. E aí uma preocupação dentro das 4 narrativas que nós tivemos foi justamente de permitir não somente a nossa voz enquanto autoras, né, e enquanto maranhenses, eu maranhense, Mari se sentindo maranhense, mas de trazer a voz desses indivíduos, né? No caso dos mestres, que são fundamentais para a propagação dos conhecimentos e dos saberes locais, né? A continuidade do Bumba Meu Boi só vai ser permitida se os mais jovens ouvirem os mais velhos, não tem como isso acontecer, né? É preciso ouvir os mais velhos para que essa festividade ela continue sendo perpetuada. A questão das quebradeiras de coco também a gente, né, ouve um momento em que elas cantam, né, as cantigas em que elas entoam, as orações que elas fazem para que elas possam adentrar na mata, e a questão dos indígenas, né, que das lutas deles e da vivência dessas figuras e da composição deles no nosso território também, o quanto isso é válido. Um momento em que a gente permite lá na narrativa a respeito do pertencimento, né, que é a da canção do exílio, que a gente permite que o aluno ele diga, ele cante, né, ou que ele faça uma canção do exílio a partir do que ele sentiria falta, né? Então ele vai narrar de alguma maneira ele também vai narrar esse seu contexto. No caso da Jussara, né, que a gente permite, que a gente incentiva e fala sobre a importância de que se olhe para as diferentes formas em que esse alimento ele é consumido, né, e que não existe uma sobreposição entre melhor e pior, mas, né, que todo mundo consome, que cada um consome de um jeito, que isso precisa ser respeitado, que faz parte da biodiversidade. Então, é extremamente valioso esse processo e é extremamente educacional. Eu entendo isso tudo como educação. E uma educação que permite o diálogo com a pluralidade, com a diferença e com a construção. É legal essa ideia de que a gente vai revisitar saberes já predispostos, né, saberes tradicionais, e vai construir novos saberes a partir desse diálogo. Então, isso é incrível, eu acho maravilhoso. Tem uma consideração aqui de Danilo que eu não entendi, aí depois ele pode explicar. Uhum. Que ele falou assim: nossa, Taliana, que interessante, isso não aparece nas bionas. Eu não sei o que era isso, porque eu não acho que eu não vi a hora que foi esse comentário. Depois ele explica. A Gisele também comentou: as abelhas precisam entrar nessas narrativas, estou encantada. E aí é isso, a ideia é também divulgar esses materiais e incentivar que outras pessoas também produzam, né? Falem assim: olha, eu sou capaz, eu sei também falar, eu quero falar sobre outras coisas do meu território, né? Sou autor, sou autora, né? A ideia é bem essa mesmo. E eu acho assim, as produções das bionas, né? Agora até o próximo passo nosso aí, né? Dos nossos colegas do GPIC, membros da universidade, é o quê, né? Produzir essas bionas como vocês fizeram, com os professores da educação básica, né? Porque eu acho que tem muito a acrescentar. Então, um primeiro passo, né? Vocês, inclusive, já fizeram isso. O primeiro passo foi a produção de narrativas com os alunos licenciados em biologia, e depois esse segundo passo, que é a produção de bionarrativas com a professores da educação básica, né? É muito importante isso também. Sim. Eu não sei, assim, eu não consegui, não sei se Michel estava sistematizando aí as questões, se mais alguém tem. Acho que Fábio colocou, olha, as práticas de formação de professores e de Fábio Silva,
as práticas de formação de professores e de ensino nos tornaram em professores de currículos e não de pessoas. O que acham? Isso é uma questão que a gente entende como muito importante, né? Que entender que nós somos professores de gente, né? E não o dono da disciplina, o dono do currículo, e que tem que cumprir, né? Que tem que cumprir o currículo, que tem que obedecer aquilo que é imposto, seja pelo livro didático. Então, assim, nós somos professores de biologia, professores e professoras de biologia. Biologia, né? Aquela questão, né? É o ensino da vida, e que vida é essa, né? Entender essa questão que a gente precisa olhar mais para a vida e respeitá-la e tentar entendê-la muito mais do que ficar preso a essa questão curricular. Sim. Mais alguma consideração? Acho que também nosso tempo já está chegando ao fim, né? Acho que o Danilo está apontando só aqui que a gente, a questão de que nas bionas a gente faz uso, né, dos TICs, da utilização de QR Codes, de links, justamente para tentar aproximar as pessoas que estão fora desse contexto a se aproximarem desse contexto, né? Então, a gente vai ter vídeos, a gente vai ter música, vai ter link para poesias, então, e o que é muito legal também, né, essa questão e essa possibilidade que as bionas nos dão de utilizar esses outros recursos que mais do que nunca se fazem presentes de maneira tão efetiva na nossa prática, né? Então, acho que ele pontuou isso, é bacana. Acho que é isso, né? Os REAs, né? Os recursos educacionais abertos, no nosso caso, nos apropriamos e denominamos bionas. A ideia é justamente pensar em diversos tipos de linguagens, né? Então, a ideia no contexto das nossas bionarrativas foi também pensar em diversos tipos, né, de linguagens, e também estimular para que os alunos possam fazer uso desses diversos tipos de linguagem, como a Taliana citou. Então, o uso de podcasts, o uso de, a partir da linguagem lá dos QR Codes, fazer mapas mentais, enfim, pensar em diversos tipos de representação, mas não como algo obrigatório, né? Acho que entendendo que a gente tem muitas realidades, esse material pode chegar em muitos lugares, com diversas estruturas, e também sempre pensar em alternativas, em coisas que não seja obrigatório o uso de tecnologias. Acho que elas são uma possibilidade, mas que em muitas realidades isso não vai ser possível, né? Uma outra pergunta que a Marla Arushi deixou aqui para a gente: como podemos driblar a intolerância religiosa e trabalhar esses aspectos socioculturais em sala de aula, tendo em vista que o Bumba Meu Boi, no Maranhão, tem um aspecto religioso também? Sim. Fala, Natália, depois eu complemento. É uma questão, acho que, bastante complexa, porque a gente vive num momento em que existe um incentivo à intolerância, infelizmente, né? Existe todo um discurso que não tolera a diferença, seja ela religiosa, seja ela por orientação sexual, seja ela de classe social. E eu acho que na verdade, as bionas, ou o trabalho a partir do Bumba Meu Boi, é uma possibilidade justamente para a gente trabalhar a biodiversidade, trabalhar o Bumba Meu Boi, que é algo que está dentro do nosso contexto, permitindo o diálogo, né? Não vai ser algo que vai ser impositivo, ninguém quer que se imponha nada a quem não crê ou a quem não gosta, mas acho que a ideia é possibilitar o diálogo entre essas diferenças a partir da nossa cultura, a partir de um elemento que está tão presente na nossa cultura, seja seja você crendo ou não nesse viés religioso. É claro que preciso ter cuidado, acho que é um desafio tratar sobre isso, falar sobre isso, mas vejo uma possibilidade para justamente permitir a expansão desse olhar e do trabalho que permita a pluralidade de conhecimentos e da construção de saberes.
Sim, e até assim, já fazendo, eu acho que essa pergunta ela pode também dialogar, inclusive, com a realidade que Michael trouxe, porque nas bionas deles também é abordada a questão religiosa, né, a partir de Chico Xavier e do Espiritismo. Então, acho que nos dois exemplos a gente vê esse desafio, né? E acredito que é pensar justamente nesses temas enquanto parte da identidade dos sujeitos. Então, poder dizer, bom, falar de Bumba Meu Boi, entender o que é a lenda, se entender que a gente tem ali elementos indígenas, da pagelança, a gente tem a questão também do tambor de crioula, a gente tem, né, questões ligadas a religiões de matriz africana, entender que é importante a gente reconhecer esses elementos e valorizar esses elementos enquanto constituintes dos sujeitos e de seus territórios. Eu acho que esse que é o grande desafio, Marla. Obrigada pela sua pergunta, porque eu acho que ela conseguiu também juntar as duas realidades aqui que a gente está promovendo o diálogo. Bem legal, né? O Michael também aqui do grupo, ele faz parte do nosso grupo de pesquisa, ele falou aqui, né? Uberaba também, a terra da Ubanda, do Candomblé. Então, o Michael aí deixando também, né? Que Uberaba não é só a terra do Zebu, né? Não é só o Zebu, como a gente ressaltou aqui hoje. O professor Daniel está perguntando, tem uma pergunta que ele faz se a Jussara do Rio Grande do Sul é a mesma Jussara do Maranhão. Não é. Então, aí eu acho que o legal é a potencialidade. Queria falar, eu interrompi, só vou fechar e você também coloca, Thali. Acho que a ideia, como eu coloquei, é que a biona, né, da Jussara, ela é bem... ela tem um potencial bem grande, a gente pode até fazer uma live sobre ela. Mas o legal é entender, assim, bom, são espécies diferentes, né, aquilo que a gente chama popularmente, e aí a gente vai ver que em diversas regiões o nome popular pode ser diferente, o da Jussara, do açaí, tem vários outros nomes que a gente encontra para denominar duas espécies diferentes, inclusive dentro do próprio Maranhão. Então, isso também é muito legal, né? A gente entender que a gente pode sim ter essa coexistência dos nomes populares e dos nomes científicos, sem que haja essa sobreposição, né? Porque o nome científico, então eu só vou poder lidar dessa maneira. Não, acho que entender que não há essa sobreposição de saberes como esse é o certo, eu não posso denominar, né, chamar de Jussara e tudo mais. Fala, você queria falar, Thaliana, eu acho. Não, acho que você colocou mesmo na questão, né, de que são espécies diferentes e todo o nosso diálogo dentro da narrativa é justamente entender que existem nomenclaturas diferentes, existem jeitos de chamar diferentes, jeitos de consumir diferentes, e o importante é que a gente aprenda com essa troca. Né, que essas diferenças permitam o diálogo, permitam a gente entender que no Rio Grande do Sul tem uma Jussara, que se come Jussara no Rio Grande do Sul, que não é necessariamente igual a que nós consumimos aqui, e tudo bem. E olha que legal, e olha que bom, né? Sim. Da mesma maneira, pode falar. Pode falar. Michael. Não, é que eu só ia complementar que, da mesma maneira, a partir da construção das bionas, eu descobri, né, que na região sul, já que a gente citou aí por conta do açaí da Jussara, que lá na região sul a gente tem o boi de mamão, né? Então, a gente tem aqui o Bumba Meu Boi, a gente tem o boi bumbá lá na região de Parintins, e a gente tem lá o boi de mamão na região sul. Então, eles já fizeram também, pessoal... lá do sul fez uma biona, o que o boi de mamão, né, tem a dizer ao Bumba Meu Boi. Então, isso é muito legal, né? A gente acaba também aprendendo muito com a construção desses materiais. E aí, só antes de ir para a Diluan, tinha uma questão antes que já estava aqui, que é só uma consideração de Blenda, que ela diz, Blenda Fernanda, essa ressignificação do pertencimento e identidade é fascinante demais. Ela é uma estudante aqui também do curso de Ciências Biológicas, e ela, acho que vou só também dar esse crédito para ela, ela fez um material didático, né, fez um trabalho sobre mitologia iorubá. Então, a gente estava falando também dessas outras questões religiosas,
a questão africana, então também poder lembrar aí da produção do material de Blenda, que eu desafio ela para ela tornar uma biona. Sim, ela colocou as Yorumbás, né? Isso. O Luan também deixou um comentário. Nas minhas experiências enquanto aluno, eu nunca senti a cultura maranhense sendo valorizada e usada no processo de construção do saber, a não ser em momentos específicos, geralmente Luan em é de festas. onde? Será que Luan é de onde? Será que é do Maranhão, Luan? É Onde aqui, você ele é Luan? daqui. Ele é daqui. Daqui Pois do Maranhão, da UFMA. Gente, que Em legal. relação a Olha esse aí, comentário do Luan, eu também vivenciei isso no meu processo de formação, né? Por exemplo, elementos aqui da cidade de Uberaba, às vezes meus professores não não levavam em conta isso nesse processo Sim. formativo, né? E aí, Não quando leva em conta, acontece aquele negócio, um negócio que para mim é muito chato. Por exemplo, né? Dia do Índio, o que o pessoal faz nas escolas, né? Colocam os alunos vestido de índio e pronto, né? Dia do Índio está aí sendo lembrado, sendo respeitado, sendo que, na maioria das vezes, a gente sabe Tem que que ser respeitado, né? Exatamente. Respeito. É legal esse apontamento de Luan, porque, né, eu, como maranhense, estudante de escola pública e estudante maranhense, nem na minha formação da educação básica, nem tampouco durante a graduação, eu sou licenciada em biologia, não houve esse tipo de comunicação entre os conceitos, né, biológicos, de modo geral, e o vínculo que existe entre a biodiversidade, entre a cultura, entre a nossa sociedade. Então, acho que uma das coisas que nos instigou muito durante o desenvolvimento das narrativas era justamente pensar o quanto esse fator é negligenciado dentro da educação básica, dentro da formação de professores, e da importância disso, da relevância disso. Eu lembro que a gente tinha um livro, a gente até conversou sobre isso nas discussões, né, Mari? Quando falava do Maranhão, há algum tempo atrás, a gente tinha um livro específico chamado Terra das Palmeiras, que era um misto de geografia com história, com ciências, e que era o pouco que a gente tinha a respeito do território maranhense, assim, que era o que a gente tinha para conhecer. E quando falava de território maranhense, a gente falava assim, olha, é uma área de transição. Olha, então a gente vai ver os aspectos desse período, dessa área de transição. Ponto. Né? Não tinha nada mais. E aí, eu vou compartilhar agora com vocês um colega meu que é professor de geografia, eu falando com ele sobre a narrativa das quebradeiras de coco, ele disse assim, eu tenho um momento no meu planejamento anual que eu falo sobre Mata dos Cocais. E eu quero muito ter acesso a essa narrativa porque eu quero muito inserir nesse meu debate sobre as matas de cocais essa ideia, essa visão. E eu fiquei, nossa, olha que a questão do diálogo, né? Da importância do diálogo entre as disciplinas, né? Não é algo fechado para se falar em ensino de ciências ou ensino de biologia, não, é para a gente dialogar sobre isso de modo amplo e nas mais diversas áreas. Sim, eu acho que só assim também agradecer a pergunta de Luan, porque é isso, esse é um dos grandes dilemas, né, que às vezes o professor tem, e é uma questão que o Fábio também traz, que é assim, nós somos professores de ou biologia, ou de química, enfim, história, geografia, e parece que então trabalhar, por exemplo, o Bumba Meu Boi, ou trabalhar o Zebu, né, ou trabalhar quebradeira de coco, não é o meu conteúdo. Então, a ideia também desse tipo de material, dessas bionarrativas, é colocar assim, sim, lógico, por que não? Isso diz respeito sobre nós, diz respeito sobre nossas identidades e nossos territórios, e pode ser que isso vá realmente atribuir um outro sentido, né? Que os alunos aprendam muito mais, melhor, inclusive, né? É um potencial, não é que é uma garantia, mas com certeza, eu imagino que se você se vê reconhecido no material, isso vai facilitar de alguma forma o aprendizado. Né? Sim. A gente pelo menos planta uma sementinha, né? Sensibiliza de algum jeitinho, né? Já deixa lá. Sim. Gente, e aí? O que mais? Acho que agora a gente já vai caminhando para o fim, né? Até mesmo por conta do horário, né? 4h23. Lembrar, né, pessoal, que dia
no próximo dia 27 do 5, às 15 horas, nós teremos uma outra live, né, com o professor Fábio. Deixa eu ver se eu acho aqui o banner que eles fizeram. É o professor bom. Fábio e Laís, né? Isso. Aí, ó. Dia 27, às 3 horas da tarde, nós temos também outra live aqui no YouTube, no GPIC, o FTM no Instagram. Vai discutir a questão da autoria e a formação de professores. Tem tudo a ver com o que a gente falou hoje, né, Thali, né, Mari? Sim. Exato. Eu também deixo, né, esse lembrete aí para que todos prestigiem também a live na terça-feira, né, de Fábio e de Laís. Vou estar presente também fazendo as minhas considerações. Acho que agradecer mais uma vez todos que participaram, que contribuíram, né, nessa nossa live. Foi a primeira experiência. Acho que depois a gente pode melhorar aí o canal do Instagram, que ficou meio assim, né? Mas isso tudo é um aprendizado. A gente vai, acho que melhorando a cada encontro. O GPIC também, acho que está se desafiando, né? E parabenizar o GPIC por aceitar esse desafio e divulgar, né, as ações junto com a caravana. E dizer, né, acho que a gente pensou, para finalizar, deixar um trecho da toada, né, que faz parte aí da bionarrativa, que é Maranhão, meu tesouro, meu torrão, em que ele vai falar desses diversos elementos que compõem aí a cultura maranhense, mas antes, né, e aí acho que Michael está passando para a gente ver a bionarrativa e existe o link, né? Então, esse que passou foi o da lenda, junto com o QR Code, a gente está vendo aí os mestres, né? O mestre e a mestra. E aí a gente chega no link da toada, né? Mas não coloca ainda não, só para a gente só despedir e finalizar com a toada. Então, a gente tem o link e sempre o QR Code para facilitar, né, esse acesso, caso o professor queira. Então, gente, mais uma vez, agradecer ao GPIC, a Caravana, todo mundo que acompanhou, ao grupo de pesquisa aqui também, né, orientações coletivas, a todo mundo do Maranhão que participou também, de outros lugares, e dizer que eu fiquei muito feliz com a experiência, agradecer em especial, né, também Michael e Taliana, que participaram aqui comigo desse momento, e desejar aí um ótimo dia e que a gente se vê aí na próxima live da semana que vem. Ok. Gente, eu quero agradecer muito a experiência, foi algo muito legal. Eu estava muito nervosa, mas espero que a gente tenha conseguido dialogar de uma maneira bacana. Eu queria muito, né, deixar mais uma vez registrado que vocês acessem a plataforma, conheçam as bionas, né? Existe uma diversidade de bionas lá muito bonitas, muito ricas. Então, tenham acesso à plataforma, se possível, divulguem. Né? Quanto mais gente tendo acesso a esse tipo de material, melhor, né? Mais plural, ele vai ser, que é justamente a ideia. Obrigada, Mari, obrigada, Michael, a Caravana, ao GPIC, às orientações coletivas, que eu estou com muita saudade. É isso, gente. Muito obrigada. Desculpa só, Michael, antes de você fechar aí para a toada, que eu instiguei várias pessoas, né, a construírem outras bionas. Eu esqueci de instigar o próprio Luan, né? Acho que Danilo lembrou aí que ele também acompanhou, né, a caravana de certa maneira quando o Danilo esteve aqui. O LEB, né, que é o Laboratório de Estudos Botânicos, que o Luan faz parte, eles também já tiveram várias experiências, tem gente trabalhando também ligado a quebradeiras de coco, ligadas a questões religiosas, eles também tiveram uma experiência no México, que eles puderam também socializar conosco do Orientações Coletivas, então, assim, fica aí o desafio também para o LEB, para ele produzir uma bionarrativa e que a gente está à disposição também, se quiser algum tipo de ajuda. É isso aí, pessoal. Espero que todos tenham aproveitado esse momento aqui, nesse espaço do Grupo GPIC. Também quero agradecer a figura da professora Mariana, Taliana. Muito obrigado pela presença, pela paciência. Né? A gente conversou muito, a gente preparou muito, com muito carinho durante essa semana esse encontro. Agradecer também o professor Danilo e o meu grupo GPIC, que eu amo e adoro. Muito obrigado por
encorajar, né? Falar para a gente, você vai conseguir, vai lá, e a gente está aí, né? Nesse primeiro momento de experiência. Lembrar que logo, logo sai nosso livro sobre a caravana, como o Danilo está falando aí, com reflexões sobre as bionas que já foram produzidas. É um livro muito bonito, tá bem bacana, vale a pena logo, logo você adquirir o seu. E agora nós vamos deixar aí um vídeo sobre a questão, né, do Maranhão, meu tesouro, meu torrão. Isso. Tchau, gente. Obrigada. Um beijo para vocês. Meu tesouro, meu. Maranhão, meu tesouro, meu torrão. Fiz esta toada de Maranhão. Maranhão, meu tesouro, meu torrão. Fiz esta toada pra ti, Maranhão. Terra do babaçu que a natureza cultiva. Esta palmeira nativa que me dá inspiração. Na praia dos Lençóis tem um touro encantado. E o reinado do rei Sebastião, sereia cantar na croa, na Mato Guriatã, terra da pirunga doce. E tem a gostosa Pitombantã, e todo ano a grande festa da Jussara, no mês de outubro, no Maracanã. E todo ano a grande festa da Jussara, no mês de outubro, no Maracanã. No mês de junho tem o Bumba Meu Boi, que é festejado em louvor a São João. O amo canta e balança o maracá.